Fala aí, meus loucos e minhas louconas. Tô aqui para mais um vídeo. Bem, dessa vez a gente vai ver aqui o mundo antes do minimalismo do canal Dois Zeros. Esse canal aqui ele aborda bastante coisas nostálgicas, né? Inclusive da internet ali. Ele tem bastante essa coisa aí do Rudiger Aero, né? Do nosso lendário aí Andrezitos. Se vocês quiserem pesquisar. E bem, imagino que ele vai falar de estética ali, né, da questão de como eram os ícones, de como era ali, por exemplo, aqui o Windows Media Player ou coisas do tipo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em quais são as opiniões dele. Eu também gosto bastante dessa questão. Bora lá. Tá tudo brilhante demais, meu Deus. Cara, tudo tinha um shade, tudo tinha brilho, tudo de pá. Chegar chegando. Tudo isso tinha personalidade. Não, você me deu song. Você me deu song. Tinha mais cor. Tinha alma. Houve um tempo em que o design não queria só funcionar. Ele queria ser bonito. Não bonito no sentido técnico, arquitetado, testado em laboratório de usabilidade. Bonito porque queria chamar atenção. Porque queria gritar, olha pra mim. E o mais estranho é que aquilo não era feio. Era vivo. Não acho que seja só o saudosismo falando. Veja você mesmo. Compare com os designs de hoje em dia. Não são feios, longe disso. Eles são limpos, simétricos, geometricamente perfeitos. Tem os seus defensores, tem os seus fãs. Porém, pra quem cresceu nos anos 2000, ver que essa estética tão bonita foi simplesmente jogada fora como se não fosse nada, é triste, pra dizer o mínimo. Aquela foi a era de ouro do hiperdetalhamento. Tudo queria ser Eu acho que o GameCube é mais minimalista, tá? Eu acho que a Nintendo aí já tava indo pra um lado. Eu não concordo tanto assim, tem bastante coisa, tá? Mas já é um pouquinho minimalista assim, tá ligado? chamativo, ser notado de longe. Usava-se e abusava da imaginação para se destacar, e isso não refletia só nas cores, estava nas formas, nas texturas, na Cara, é tudo brilhoso, tudo transparente, com cor pá. aparência como um todo. Foi o reinado dos gradientes metálicos, dos sombreamentos pesados, dos ícones em 3D que pareciam querer sair Tudo 4K 3D. da tela. E foi nessa época que nasceram quase todas Os bagulho uns ícones pequenininho, mas eles são podre e era detalhado pra caralho. as grandes estéticas que a internet ainda lembra com carinho. Vector Bloom, Fruitiger Metro, Dark Aero e a mais amada de todas, o Fruitiger Aero. O meu nome é Dois Zeros, e eu ainda sou um grande amante dessa era que foi deixada pra trás. Se você também é, te convido a vir aqui nessa revisita comigo e lembrar os tempos mais simples e ao mesmo tempo exagerados da tecnologia e do design. E não, você não tá louco, eu já tinha feito esse vídeo, mas ele era horroroso. Esse aqui é um remake, um 2.0. Mais Beleza, completo, vamos lá. mais bem feito, mais atualizado e muito melhor no geral. Já deixe seu like, sua inscrição para me ajudar e se prepare, porque hoje você vai entender como o mundo era antes do minimalismo. No início da década, celulares, computadores e tablets eram uma grande novidade para o público geral. O acesso conforme as décadas estava ficando cada vez mais facilitado, e o grande público finalmente estava entrando de vez no mundo da tecnologia. Então eles precisavam que tudo parecesse muito convidativo e intuitivo, para ser fácil de entender. E aí foi implementado o esquemorfismo. A ideia era simples, simular Escrofismo que simula coisas dentro da tecnologia tal, como a lanterna lá do iPhone, né? Eu apertava, foda. Quem viu aí os vídeos do Gaveta aí, o homem que é contra a mídia física, sabe bastante o que ele tá falando. algo do mundo físico dentro de um aplicativo. Isso. Não eram só botões e números que precisavam parecer reais. Tudo precisava lembrar o objeto original, para te fazer sentir mais familiarizado, mais Ai, que bagulho confortável feio, usando meu Deus. aquilo. Uma calculadora deveria parecer uma calculadora real. Um app de rádio simulava um rádio real. Fazia sentido, a internet ainda estava engatinhando. Quanto mais intuitivo fosse para qualquer pessoa, do adolescente ao mais velho, melhor. E faziam isso do jeito mais exagerado e belo possível. Aquela estética de vidro, água, metal, gradiente e natureza, cores fortes e convidativas. E isso vem lá de trás. Quando os primeiros computadores pessoais ganharam a interface gráfica, os designers da Xerox PARC e depois a Apple enfrentaram um problema enorme.
Quase ninguém no planeta sabia o que era um arquivo, uma pasta ou uma lixeira dentro de um computador. Então eles fizeram algo inteligente. Pegaram objetos do escritório físico, pastas, papéis, uma lixeira e transformaram em metáforas visuais. Boa. Boa. Os bagulho original realmente parecia muito bagulho de escritório, né? Faz sentido pra cacete. Ainda parece um pouquinho, mas antigamente era mais escritório ainda. Isso tem um nome técnico, Desktop Metaphor. É a raiz Ó, de tudo que toma. viria depois. A lógica era bem simples. Se a tela imita Em teoria, se fala desktop, né? Pode ser as coisas que estão assim em cima da tua mesa, assim, que tu usaria antigamente no trabalho, né? o mundo real, ninguém precisa de um manual de instruções. Por isso, a atenção dedicada ao design dos aparelhos, aos layouts de aplicativos e programas e as interfaces de jogos era impressionante. Até as coisas mais simples recebiam um tratamento exagerado. Às vezes, chegava a ser uma poluição visual, sim. Mas uma poluição visual que muitos sentem falta hoje em dia, incluindo eu. Praticamente todo o site de 2005 a 2010 tinha essa mesma receita. Gradiente, brilho, sombra projetada, cantos arredondados e exagerados. Era quase um carimbo de isso aqui é moderno e confiável. E isso se projetava para fora das telas. A metáfora de isso funciona como uma coisa real que você já conhece também vinha em estruturas e estéticas variadas que surgiriam nessa época, como o famoso Cybercore, o futuro do EA2K. Antes existia uma necessidade que o objeto em si se destacasse. Era para você ver ele numa estante e reparar instantaneamente. Isso é coisa da PlayStation. Isso é coisa da PlayStation. Acertar? O videogame precisava parecer uma nave espacial futurista. O objeto em si era um evento. Mano, eu juro, eu nunca vi esse curso comercial na vida. Mas eu já tô tão calejado de coisa da PlayStation que eu vi de longe essa porra. E eu tenho certeza que não apareceu só algo antes, mano. Tenho certeza, eu conheço essa estética da PlayStation de longe, de longe. Época ali PS3, né? Hoje eles são feitos para se misturar no ambiente e ficarem totalmente discretos numa cômoda ou numa estante. Blocos PS5 não tem como se deixar discreto não, aquele trambolho branco. limpos, pretos ou cinzas com cores fracas, que não brigam com a decoração da sua sala. A tecnologia quer ser percebida pelo que ela faz, e não pelo que ela parece. Já os celulares antigamente serviam para ligar e mandar SMS. O hardware, os botões, o alto-falante, a antena, ditava o formato do aparelho. Como o teclado físico era necessário, as marcas competiam para ver quem inventava a forma mais criativa de escondê-lo ou exibi-lo. Mano, esse bagulho do teclado, assim, não é péssimo, mas também, meu Deus do céu, que ideia. Girando, deslizando, abrindo ou em formatos circulares. Sem contar que os apetrechos tecnológicos pareciam ter uma paixão por parecerem verdadeiros objetos de outro mundo. A tecnologia não queria ser apenas ferramenta de trabalho. Ela queria parecer magia extraterrestre, ou um artefato saído direto de Matrix, Star Trek ou Cyberpunk. Por isso também designs transparentes eram tão populares. Você vê todos aqueles circuitos e placas lá dentro, parecia mágico. Você percebe o padrão? Hoje, a tecnologia perdeu o misticismo de outro mundo porque ela se tornou o nosso mundo. O celular virou um lugar onde pagamos os boletos, as contas, respondemos mensagens, e-mails e checamos o extrato do banco. Se o celular parecer uma nave espacial, ele quebra a ilusão de sobriedade e eficiência que o mercado corporativo exige para as ferramentas do dia a dia. E agora chega aquela pergunta: quando esse otimismo futurista se perdeu? Quando o futuro não parecia mais tão resplandecente? O ano era 2007. O iPhone finalmente chegava ao mercado. Foi uma revolução digital que, talvez você não saiba, mas teve envolvimento direto com a morte dessa beleza nos designs. Mas calma, não foi da noite pro dia. Quando o primeiro iPhone chegou, ele não era minimalista. Pelo contrário, era provavelmente o auge do esquemorfismo, a técnica de fazer elementos digitais imitarem objetos e materiais do mundo real. O Steve Jobs pessoalmente defendia esse estilo. A lógica dele era direta. As pessoas nunca tinham usado um touchscreen antes de 2007. Não existia manual intuitivo para deslizar o dedo para desbloquear. Então, quanto mais a tela lembrasse objetos que as pessoas já sabiam usar, menor ia ser a barreira de entrada. E funcionou, de uma forma brutal. O iPhone teve uma das curvas de adoção mais rápidas da história da tecnologia. E parte disso se deve O homem era o cara do marketing. E iPhone, já naquela época, já era bagulho de luxo, pá, não sei o que lá, pá, tirar foto de iPhone, meu. essa familiaridade visual. Só que como toda boa ideia levada longe demais, o esquemorfismo começou a virar uma caricatura de si mesmo. Desenvolvedores terceiros, tentando imitar o sucesso, exageraram a dose. Apps de lanternas pareciam anúncios de loja de ferragens. Bússolas digitais tinham mais reflexo de vidro que uma bússola de verdade jamais teria. E tinha outro problema. A tecnologia evoluiu.
Se no começo da década poucas pessoas tinham acesso a ela, quando ela terminou, praticamente virou algo quase cotidiano. E ano após ano, lançamento após lançamento, tudo isso virou comum, familiar. O resultado, o que antes era feito para parecer intuitivo, perdeu totalmente seu propósito. Afinal, Começou a ficar feio. as pessoas já aprenderam a usar celulares e computadores. Designers começaram a dizer que aquilo tinha virado pastiche, uma imitação vazia, sem propósito real. Um relógio digital não precisava de reflexo de vidro. Um bloco de notas não precisa de uma textura de papel. Mano, essa Aquilo flecha já não bem na ensinava minha nada cara. a ninguém. Só decorava. Ah! Aos poucos, aquele futuro tecnológico nunca chegou. E tudo que ainda pregava aquilo começou a ser visto como brega, feio e ultrapassado. Cara, essas propagandas, mano. Em 2011, Steve Jobs morre. Johnny Ive, que era o chefe do design de hardware da Apple, assume também o comando do design de software. E Ive vinha de uma escola de pensamento diferente. A filosofia dele é resumida numa frase famosa: menos, porém melhor. Objetos não deveriam competir por atenção, deveriam desaparecer no uso. Então uma nova tendência se espalhou pelo mercado nos anos seguintes: o minimalismo. Menos é mais. A reação na época foi dividida, mas majoritariamente positiva. Parecia moderno, parecia leve, parecia que a Apple tinha, finalmente, crescido, deixado a fase adolescente do design digital para trás. Agora sites e aplicativos precisavam funcionar em qualquer tela, e um padrão mais limpo era muito mais adaptável. Ícones e designs detalhados ficavam mais pesados em softwares. Sombras, gradientes e efeitos de vidro consomem processamento gráfico. Em celulares com bateria limitada, cada efeito visual tinha um custo, medido em minutos de uso. Essa tendência também se espalhou para fora das telas. A ideia de mundo mais avançado, sofisticado e rápido contradizia a sobrecarga de informações dos anos anteriores. Clareza e funcionalidade passaram a ser as prioridades. E a Apple virou a mãe do minimalismo, né, cara? Tudo branco, tudo preto. Parecendo carro. Em resumo, as imagens já não representavam o futuro. Elas eram o futuro. Aquilo que antes era visto com otimismo distante agora estava ao alcance de todos. Desde materiais e objetos até layouts, tudo passou a transmitir a ideia de algo chapado, elegante e prático. Milhões de sites e aplicativos começaram a compartilhar os mesmíssimos botões, os mesmíssimos espaçamentos, as mesmíssimas fontes. Eram todos um clone um do outro. O futuro chegou, e ele é frio. O resultado é que muita gente sente hoje, mesmo sem saber nomear, a internet parece cada vez a mesma internet, em produtos diferentes, a cópia de si mesma. E isso continua até os dias de hoje. Claro, quando queremos analisar uma tendência, não podemos seguir apenas o caminho da nostalgia. Não podemos apenas usar o saudosismo para dizer que antes era melhor, que hoje é pior e que tudo mudou sem motivo. Existe um contexto. As empresas sempre vão priorizar praticidade e agilidade. E não há nada de errado nisso. Apenas um novo tempo chegou para ficar. É assim que a indústria funciona, sempre funcionou e sempre vai funcionar. Mas ainda assim, mesmo sabendo disso tudo, os logotipos perderam a personalidade. Os produtos perderam a identidade, a internet começou a parecer fria e comum. É bonito sim, mas é uma beleza sem sentimento. O design que nasceu para aproximar o ser humano da máquina acabou se tornando o contrário. Virou praticidade. Um design feito para agradar algoritmos e não pessoas. Diga o que quiser, mas a maioria dos aplicativos, produtos e identidades visuais parece a mesma coisa com pequenas variações. Muitos diriam que foi tudo sem graça, como se qualquer tentativa de criatividade tivesse sido deixada de lado. Antes parecia que a imaginação era o limite quando se criava algo. Hoje, tudo parece seguir padrões e regras prontas. Ainda hoje, muitas pessoas começam a sentir falta de tudo isso. Passou tão rápido que nem percebemos essa mudança de estética acontecer. Mas agora, mais velhos e com mais senso crítico, podemos analisá-la. O Fruit Guerrero voltou pro hype por algum motivo, não é? E tudo ficou mais sem graça. Isso é mais difícil de provar com dados, mais fácil Os copão da Coca-Cola, os copão da Coca-Cola colorido é muito foda, os copão da Coca-Cola é muito foda. de sentir. É, A era do um excesso, rebidão. com todos os seus problemas de poluição visual, também comunicava otimismo. Aquela ideia de que o futuro seria algo colorido, tátil e quase mágico. O minimalismo comunica Bagulho outra coisa: feio, eficiência, bagulho feio. controle, descrição. Bagulho muito feio, Mas meu há uma Deus luz do no céu. fim do túnel. O primeiro sinal apareceu por volta de 2020. Painéis semi-transparentes, com desfoques de toma. fundo, bordas finas iluminadas, era essencialmente o Windows Vista Aero. Depois, em 2025, veio o salto mais ambicioso, o Liquid Glass da Apple, um sistema visual inteiro construído em torno de vidro, refração de luz e profundidade real.
lançado junto com o iOS 26 e integrado à interface espacial do Vision Pro. A justificativa oficial não é nem um pouco nostálgica. Em ambiente de computação espacial, onde elementos flutuam em 3D ao redor da sua visão, uma interface totalmente chapada simplesmente não comunica onde as coisas estão no espaço. A profundidade virou de novo funcional, não decorativa. Seria esse o indício de uma era que voltará? Bom, quem sabe? Só o tempo vai dizer. Mas ao mesmo tempo, será que nós realmente sentimos falta disso tudo? Ou só queremos um motivo para reclamar? Por exemplo, olha o que aconteceu com a logo do Spotify. Eles mudaram temporariamente para comemorar os 20 anos. Eles colocaram uma logo 3D, algo que você facilmente veria nos anos 2000. E a reação do público? As pessoas caíram matando. Não todo mundo, mas é curioso ver que os mesmos que diziam amar as estéticas antigas surtarem por algo que nem era permanente, e vendo agora o chilique do público, talvez nunca mais seja. Será que essas pessoas já estão anestesiadas do design atual e tudo agora precisa continuar como tá? Ou será que apenas querem um motivo para reclamar? Mas eu não tenho nada a ver com sobre o vídeo, mas eu acho quem usa estoque image muito engraçado, tá. E assim, é claro, a gente fala coisas, tem que preencher o espaço e tals, mas aí tu só coloca imagens de pessoas aleatórias fazendo coisas aleatórias, eu acho engraçado. Isso mesmo. Bom, isso é algo que nós não temos como saber totalmente. Mas falando por mim, eu adorei a logo. Achei criativa, cheia de É bonitinho, personalidade e que bonitinho. se destacaria muito fácil no celular. Eu manteria. E é esse o ponto que eu tô tentando defender nesse vídeo. Não, manter não. Eu acho que tinha como fazer ela, mas de outros 500, né, porque ela, assim, cheio de pixel de cor diferente, é meio de enxergar. Eu acho que dava pra fazer ela mais bonitinha, lembrando, assim, a mesma coisa, mas com menos pixels de cores diferentes, assim, tá ligado? É Esse é o muito parece um pontuado de quadrado junto, não parece nem que tá batendo certo a cor. ponto que eu tô tentando defender nesse vídeo. Talvez a lição real da história não seja o design ficou pior, nem o design vai voltar ao que era. Design nunca funcionou assim. Ele responde à tecnologia, à cultura, à economia e, sim, também à moda, no sentido mais literal da palavra. Aquilo que sobe, satura, cansa e um dia desce de novo. Mas um dia pode voltar para o topo. O esquemorfismo respondeu ao mundo que precisava aprender a usar telas. O flat design respondeu ao mundo que já tinha aprendido e que precisava de eficiência, velocidade e escala. E o que está surgindo agora responde ao mundo cansado da eficiência fria, procurando de novo um pouco de textura para se segurar. Pois não é à toa que empresas começaram a cogitar esse retorno, tentando deixar de lado a busca infinita pela perfeição para resgatar justamente a imperfeição que tornava tudo tão bonito. Porque se antes o futuro parecia radiante, hoje ele apenas marcou o fim da beleza nos designs. Feito. É isso aí, galerinha do mal. Esse foi o vídeo do nosso querido 2.0. Quem achar interessante, vai lá ver o canal dele é bem legal, sobre essas coisas nostálgicas, tá? Eu recomendo bastante. Sobre a estética, é realmente isso aí, ela tem as partes boas praticamente como qualquer outra estética. Gosto bastante de minimalismo para algumas coisas, do jeito que é funcional, do jeito que ele é direto. Deixa assim, principalmente mais para as pessoas ali que são bem leigas, quanto mais simples, melhor para elas conseguirem entender. Então, realmente o minimalismo tem seu charme, ao mesmo tempo que eu acho também nosso Fruitigra Aero, nosso Cyber é pá, pegado essas outras estéticas nos anos 2000 que são cheias de cores, cheio de brilho. São bonitos para outras coisas, então acho que depende bastante, cada uma tem sua função. E é isso, obrigado aí por quem assistiu, e tamo junto, valeu.